bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias, em especial, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast das referências de Governador Valadares. E hoje tenho a honra de conversar com uma profissional que integra uma classe de fundamental importância para a formação do ser humano, principalmente no contexto escolar e também universitário. Afinal de contas, hoje vamos fazer uma reflexão sobre a importância da língua portuguesa com uma professora de português e também de redação, Maria Clara Grossi. Maria Clara, primeiramente, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra receber qualquer tipo de profissional ligado à área da educação e principalmente por se tratar de você. Fico muito lisonjeado. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Muito obrigada, Luiz Gustavo. Prazer é todo meu, viu? Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei lisonjeada, porque eu já acompanhava o seu Resenha Cast e já vi os profissionais que vieram aqui. Então, quando eu recebi o convite, eu falei, gente, eu tô importante mesmo. Obrigado pelas palavras, Maria Clara. E Maria, pra gente poder começar nosso bate-papo, falar sobre a língua portuguesa é de extrema importância, principalmente porque nós sabemos, obviamente, que é a língua maior de todo o brasileiro. Sobre a sua inserção e para a gente começar o nosso bate-papo, como surgiu o seu gosto por essa temática, por esse nicho que é tão importante e que literalmente está na ponta da nossa língua? Desde criança, eu sempre gostei muito de português. Na disciplina da escola, eu sempre gostei. E diferente da maioria das pessoas, eu não vi o português como uma matéria chata que a gente tinha que decorar. Sim. Eu sempre gostei também de matemática e eu vi o português com uma certa lógica. Eu entendia as regras, como elas funcionavam de forma lógica, como tudo se conectava. Sim. Então, eu sempre tive esse prazer. Aí, quando eu me formei na escola, eu comecei a dar aulas particulares de redação e aí, aos poucos, fui desenvolvendo. E ao longo da nossa conversa, eu te conto com mais detalhes. E sobre a experiência que você já vem tendo como professor, é interessante conversar com uma professora dessa área, língua portuguesa, porque nós sabemos que nós brasileiros temos muitas dificuldades, principalmente na escrita. E eu acho que esse movimento vem desde lá de trás em relação à vivência que nós tivemos na escola, porque, como você mesmo disse, muitas pessoas lá na infância ou na adolescência viam a língua portuguesa como uma matéria chata. Feito esse preâmbulo, por que você acha que as pessoas possuem uma dificuldade maior na escrita quando o assunto é língua portuguesa? De fato, a língua portuguesa é uma língua mais difícil do que as outras. De forma geral, ela é considerada uma língua mais difícil. Ela tem muitas regras. E uma coisa que eu observava na época da escola e depois que eu me formei é que as pessoas, como a gente tem na escola aula de português, gramática e aula de redação separadamente, as pessoas parecem que viam o português e a redação como coisas desconectadas. Sendo que a gente aprende a gramática para aplicar. E não adianta, a gente só aprende a escrever escrevendo, lendo, mas colocando em prática. Então, se a gente não... Eu, por exemplo, eu aprendi lá a oração subordinada, adverbial, substantiva. Quando eu ia escrever na redação, eu classificava as orações que eu fazia, não o tempo inteiro, mas eu via uma oração mais complexa, um período mais complexo, e falava, isso aqui é a oração subordinada. Então, quando eu vou construindo, eu já sei as regras. Eu falo, aqui tem que ter uma vírgula, porque essa frase que eu escrevi na minha redação, eu aprendi uma regra no português, que é da oração subordinada. E entre as orações subordinadas, eu coloco uma vírgula. Então, assim, a gente vai fazendo. Quando a gente aplica o que a gente aprende no português gramatical na redação, a gente escreve de forma mais correta. E qual a importância dos pais inserirem na cabeça dos alunos, dos seus filhos e principalmente dos professores em relação às atividades que eles exercem perante os alunos, de fixar a ideia do quão importante é a base da língua portuguesa, principalmente no que a gente vê na fase infantil, e principalmente no ensino médio? O português, ele é muito importante porque, como a gente estava conversando aqui antes, a questão da comunicação ela é fundamental. E o português, embora as crianças, os adolescentes vejam só como uma matéria para formar na escola, acabar a escola e pronto, acabou, a gente sabe que a gente tem a questão da comunicação, que é muito importante, de se fazer compreender. E para isso a gente precisa de saber pelo menos o mínimo do português. E para o futuro também, nas provas que a gente vai fazer de concurso, por exemplo, que muitas pessoas fazem, a gente tem que ter uma base mínima de português para conseguir se desenvolver nessas áreas. E as crianças não têm essa noção ainda. Alguns adolescentes, talvez, mas as crianças não. E cabe aos pais
ensinarem as crianças e as incentivarem no sentido de aprender o português, porque no futuro elas vão precisar. Igual a gente estava conversando sobre os concursos, e eu te falei, no concurso público, hoje, até nos concursos jurídicos, porque eu sou da área do direito também, sim, a maior dificuldade dos concurseiros é o português. E quando a gente pega as provas, muitas provas não são difíceis e as pessoas saberiam resolvê-las se soubessem o português básico lá do início do ensino fundamental. Mas como não é dada importância a isso, essas dificuldades surgem no futuro. Em relação às regras gramaticais, que são várias presentes na língua portuguesa, pelo que você observa como professora ou no trato pessoal com pessoas próximas, ou até mesmo com profissionais, com alunos, quais são as regras gramaticais que as pessoas mais têm pecado nos dias de hoje? Vírgula, não existe regra, né? A vírgula é aquela regra. Respirou, põe vírgula. Sim. Outro dia eu tava até conversando com uma tia minha, ela assim, é uma profissional, hoje ela é até promotora de justiça, sim, fez direito e tudo mais. E um dia eu postei um vídeo dando umas dicas, um vídeo não, foi um post no Instagram mesmo, escrito, dando umas dicas de vírgula, e ela que, em tese, a gente espera às vezes, porque os profissionais que às vezes já têm alguns cargos e tudo mais, que a gente espera que saibam as certinho, regras, né? Escrever tudo certinho, isso na realidade não acontece. Sim. Faz parte também, claro, né? Não é julgando. Mas a gente vê que não. Ela mesma falou assim, que negócio é esse de regra de vírgula? A regra é respirou, põe vírgula. E realmente, o pessoal vai muito nessa. E crase. O pessoal não sabe usar crase. Crase é um erro muito cometido. Eu reparo, e até por pertencer a uma classe onde a questão da língua portuguesa é de extrema importância para você poder se desenvolver ao longo da sua carreira, então, normalmente, professor, alguém ligado à área da justiça, do direito, ou algum jornalista, sempre tem ali consigo a ideia de, às vezes, identificar algum erro na fala de alguma pessoa, ou principalmente na escrita, seja em um texto no WhatsApp, seja em uma legenda de foto no Instagram. E ontem, menina, eu vi um erro crasso de português, que assim, e você vai entender onde eu quero chegar, escreveu agente junto. Ai, ai, ai. Sem denotar a ideia de agente penitenciário, agente da justiça. E eu costumo dizer que existem alguns erros específicos de português que parece que dói, o rim dói, o coração dá umas pontadas no coração. E o que mais me chamou a atenção, a pessoa que estudou, gerente de um grande banco aqui da região, por que você acha que até mesmo as pessoas que nós imaginamos que talvez não vão ter esses erros crassos, erram coisas tão simples e quando você bate o olho, até dói um pouco a cabeça? Olha, sobre o agente, o agente, pra mim, vocês vão me desculpar, mas o agente é imperdoável. O agente junto é imperdoável, não tem dessa não. Mas uma coisa que eu reparo muito é o seguinte, há algumas correções que a gente consegue fazer ao longo da vida. Sim. Um exemplo perfeito é o agente. Agora, eu, por exemplo, tive o privilégio de estudar numa escola particular que me dava uma boa base de português. Sim. Eu sou muito grata aos professores de português que eu tive, porque foi com eles que eu aprendi. Claro. E eu, por exemplo, na primeira disciplina que eu tive na faculdade de Direito, eu lembro que a matéria chamava Instituições de Direito. Foi a primeira matéria mais básica que eu tive de Direito Sim. mesmo, de conteúdo jurídico. E eu não sabia nada da matéria. Nossa. E eu fechei a matéria, porque as provas eram só provas dissertativas, para escrever textos dissertativos. E como eu escrevia muito bem, porque eu sabia muito português e redação, eu consegui, como diz, matar a pau na matéria, porque eu sabia escrever bem, porque eu tinha uma boa base. Eu fiz a matéria e eu vi que eu só soube mandar bem nessa matéria porque eu tive o privilégio de estudar numa escola que me deu a base. Sim. E é aquela questão, a gente vê muitos advogados, juízes, promotores, pessoas... Eu tô dando o exemplo do direito porque, além de ser minha área, é uma área em que se espera que as pessoas saibam bem a escrita. E a gente vê erros, talvez não tantos erros crassos, mas muitos erros que, em tese, a gente esperaria que as pessoas não cometessem, que essas pessoas não cometessem. Só que, na faculdade de Direito e na prática jurídica, ninguém vai ensinar essas pessoas a escreverem. Claro. Elas vão aprender o conteúdo jurídico. Então, a escrita correta, pelo menos a base mais sólida da escrita correta, a gente aprende na escola. E aí, na faculdade, inclusive na Universidade Federal, principalmente, que tem uma pluralidade maior, a gente tem pessoas que vieram de todas as escolas, Sim. com todas as diferenças na base, e dificilmente isso vai ser corrigido depois. Elas dificilmente vão ter oportunidade de desenvolver habilidades de escrita que deveriam ter sido desenvolvidas
na base da escola. Sobre a língua portuguesa em relação ao acerto na questão das palavras, na questão da regência verbal, na questão de inserir ali os adjetivos, enfim. Falar é mais fácil do que escrever? Falar é mais fácil no sentido de se fazer compreender de forma clara. Por quê? Na fala a gente comete mais erros, Claro. É fato. Na fala a gente comete mais erros, a gente tem mais vícios. A gente fala mais do que escreve. A gente fala mais do que escreve. Então, realmente, a gente tem muito mais oportunidade de errar falando do que escrevendo, né? Sim. A gente fala o dia inteiro. Sim. Mas, conforme a norma culta, a gente erra mais na fala. Só que na fala a gente consegue se fazer compreender. E o objetivo da língua é a comunicação, estabelecer uma comunicação. Sim. Falar e ser compreendido. Na escrita, se a gente comete alguns erros, até mesmo de vírgulas, que em tese seriam detalhes, a gente pode cometer uma ambiguidade, cometer ali uma falta de compreensão, dar um sentido que não é o sentido que a gente gostaria de passar, e isso aí vai comprometer a comunicação. Então, o objetivo fundamental da escrita, que é se comunicar, não vai ser concretizado se a gente cometer alguns erros. O quanto que a leitura pode ser importante justamente numa boa escrita e principalmente numa boa fala? Quanto mais a gente lê, mais a gente tem bagagem, principalmente vocabulário. Claro. Eu tenho até um grupo, a gente tem aquele grupo no WhatsApp, eu mesmo, para mandar as coisas importantes. Somos egoístas, né? Só tá nós no grupo. E eu tenho um grupo comigo mesma chamado Palavras Bonitas. E enquanto eu vou lendo, eu vejo uma palavra diferente, uma expressão, um conectivo bacana, ainda mais eu que trabalho com profissionais do direito, que às vezes usam um vocabulário um pouco mais rebuscado, que eu posso utilizar em alguma situação. Eu vou lá, pego e jogo lá no grupo com o significado. E parece que é detalhar, mas é uma palavra, você pode quase nunca usar essa palavra, mas quando você aprende uma palavra nova, você usa ela o tempo inteiro. Sim. Toda hora você coloca lá para ficar com o seu texto bonito. E faz diferença a utilização de conectivos, a utilização de outros vocabulários, isso aí faz total diferença. E a gente só aprende a fazer isso lendo, não adianta. Quando a gente lê também, às vezes a gente tem algum vício, por exemplo, utilização de vírgula. Não coloca vírgula nos adjuntos adverbiais que estão intercalados ali no meio da frase, que a gente precisaria de colocar a vírgula. Sim. E a gente nunca tem esse hábito, por exemplo. Aí você tá lendo um texto, você vê que toda vez que aparece aquela situação ali, alguém fala um tempo específico ou uma condição, tá ali entre vírgulas, aí você fala, então acho que quando tem essa condição aqui no meio, esse adjunto adverbial, tem umas vírgulas aqui. Então, a gente vai aprendendo, não tem outra forma. Eu, como sempre, gostei muito de ler e escrever, então redação, para mim, era algo que eu tirava de letra. Mas até mesmo na faculdade e principalmente nas escolas, da onde vem esse medo todo da disciplina redação? Nossa, essa é uma pergunta difícil que você me fez, viu? Porque quando a gente aprende a estratégia, muitas pessoas têm dificuldade em começar a redação. Sim. Então, quando a gente aprende a estratégia, quando a demanda é um texto dissertativo argumentativo, em que vai ser dado um tema, esse medo se perde quando você tem uma estratégia para começar a redação, porque é a maioria. Sim. Dificuldade para começar a escrever, mas quando começa, desembola. E aí escreve, tem a dificuldade até para parar. E quando a gente tem estratégia, essa dificuldade não é mais uma realidade. Agora, na questão dissertativa, o medo, creio que seja não saber a resposta, né? Porque na redação também as pessoas têm medo de não saber o tema. Mas com as estratégias, isso aí não é... Com a linguagem das redes sociais, porque nós sabemos que existe a linguagem informal, formal e a linguagem das redes sociais. Principalmente para quem está inserido em meios profissionais, onde há ali uma existência de uma ideia de que você precisa empregar as palavras corretamente, as frases de forma correta, os textos da forma mais correta possível. Você acha que a linguagem da rede social, aquelas abreviaturas, acabam fazendo com que a pessoa fique prejudicada na escrita e na fala? Fica, isso aí fica. Quando a gente começou a utilizar muito o WhatsApp, Instagram, Facebook, quando a era das redes sociais veio com força total e as pessoas passaram a escrever menos, porque até nas próprias escolas, na faculdade principalmente, a gente usa, eu pelo menos uso computador, eu não escrevo mais na faculdade, eu uso computador. Então, no computador, para fazer meus resumos, eu escrevo de forma correta, mas nas redes sociais eu também coloco abreviações e tudo mais. E as pessoas se desacostumam. Porque pra gente continuar escrevendo bem, não tem outra forma, a gente tem que praticar.
E quando a gente só escreve de forma abreviada, Claro. vira e mexe, você pega um texto escrito e vê lá um PQ. PQ não, gente, pelo Sim. amor de Deus, por quê? E a gente tem a estratégia do PQ na rede social, você sabe, né? Exatamente. Escreve o PQ porque não sabe colocar o porquê separado, porque junto, porque com Não sabe acento. identificar quando é um, é outro. E então, com certeza, respondendo a sua pergunta da dificuldade de escrever, quando a gente se acostuma a escrever de forma abreviada ou errada na rede social, isso existe. Mas a questão da comunicação na rede social, ter uma linguagem da rede social, uma linguagem formal, uma informal, é muito realidade. Um dia desses, inclusive, meu avô me perguntou, Clarinha, se eu não me engano, era essa pergunta, o que significa quando tem 2 exclamações? Aí eu tô assim, vovô, na verdade não existe 2 exclamações, existe uma exclamação. Sim. Mas, na rede social, quando a gente coloca 2 exclamações, dependendo do contexto, pode ser, ou até mais, pode ser uma euforia maior, indica a expressividade do que você quer dizer. E a interrogação e a exclamação juntas, uma pergunta retórica, que não é nem uma pergunta, nem uma afirmação. Ou, por exemplo, minha avó tem esse costume de escrever tudo com letra... Tudo não, mas muitas coisas com letra maiúscula. Tudo com letra maiúscula na frase. E eu tô assim... Por que minha avó tá gritando comigo, gente? Isso... Exatamente. Mas é porque não entende o contexto comunicativo. Quem já está ligado nessas áreas sabe que tudo maiúsculo é uma falta de educação, é uma gritaria, é uma briga, muitas exclamações, pode ser uma briga também. Mas quem não entende esse contexto da comunicação na rede social fica meio perdido com isso, né? Enem e redação são 2 palavras que... vão totalmente ao encontro da perfeição. Quando nós pensamos na nota, você como professora de redação, o Enem já está quase ali chegando na parte de bater na porta dos alunos que vão fazer a prova. Como é que você vê? Qual que é a expectativa? Dá para poder pensar em um tema? Mas pensando especificamente na redação, como é que você já tem trabalhado com seus alunos que, porventura, vão fazer a prova? Em relação a temas atuais ligados à tecnologia. Embora já tenha caído recentemente não, 2018, recentemente, passa muito rápido, né? Em 2018 caiu a manipulação dos usuários através do controle de dados na internet, mas já dá para cair de novo temas ligados à tecnologia, ok? As fake news, que também são um tema muito caível. Tudo que for ligado à tecnologia, a gente já está se preparando para isso. Estou passando os temas para os meus alunos. E redação no Enem é muito importante, porque eu falo o seguinte com eles. Você tem lá as disciplinas exatas, natureza, linguagens. Sim. Tem alguma outra? Não, são só as 3 e a redação, né? Salvo engano, é isso mesmo. E a gente tem uma quantidade de questões em cada uma dessas áreas que vai formar os 1000 pontos. Sim. Então, você tem várias questões para isso. Agora, a redação é uma questão só que você faz e já são 1000 pontos. Sim. Se você zerar ou se você for muito mal, você não tem outra chance, não tem outra redação, é aquilo ali. Então, é muito importante. E estrategicamente, dá para mandar muito bem na redação, mesmo não sabendo tão bem o tema. Dá para tirar de letra. Em relação às profissões onde a língua portuguesa é de fundamental importância para o profissional, você que está diretamente ligado à língua portuguesa e também na redação, quais são as profissões que você poderia elencar ali ou fazer uma espécie de ranking onde a língua portuguesa é de fundamental importância para a atuação desses profissionais? Primeira de todas, sem dúvida nenhuma, área jurídica. Sim. Não tem outra. Como você mesmo falou, o jornalismo também, muito importante. Todas as áreas em que a gente escreve mais, acaba sendo mais importante o português correto. Mas há uma coisa muito importante a ser falada. Hoje em dia, principalmente depois da pandemia, todas as profissões foram para as redes sociais. Claro. E a rede social, ela é a nossa vitrine, onde a gente se mostra. E as pessoas têm que dar... Antes, as pessoas viam a língua portuguesa, o curso de letras, o professor de português em formação ou de formação, como um profissional que só pode ser professor de escola e mais nada. E hoje a gente vê que em todos os campos, um professor de português, um redator, claro. A gente tem essa profissão, inclusive esse cargo, até na política, de redator-revisor, que tem a função de revisar a escrita das leis, dos pronunciamentos, porque, como eu estava dizendo, a nossa vitrine é a rede social e lá a gente escreve. Então, você é um dentista, eu mexo com dente, eu não preciso de ficar escrevendo. Ah, eu sou um engenheiro, não preciso de ficar escrevendo. Tá bom, mas aí você vai fazer o seu post no Instagram, você é o engenheiro mais
Não sei se eu posso falar foda. Pode, claro. O engenheiro mais foda. E aí você escreve errado. Escreve, ok, uma vírgula, talvez alguém não vai perceber. Mas eu já vi posts de profissionais excelentes da área jurídica escrevendo errado. E tinha uma amiga minha, inclusive, que fazia estágio com eles. E eu falei, amiga, primeiro eu perguntei, é você que faz os posts? Nossa. Aí ela, não. Falei assim, então, posso te dar um toque? Ela, pode. Falei, olha, são advogados, eles vão escrever petições, eles vão defender os clientes com a escrita. Todos os posts deles no Instagram estão escritos de forma errada. Não dá. E aí você é um dentista, ok, você não tem que ficar escrevendo textos, mas aí você posta. Como é que você quer ser visto como um dentista foda escrevendo tudo errado? Qualquer profissão hoje, se você se mostra, você tem que escrever corretamente. Porque isso influencia totalmente na credibilidade do profissional, em qualquer profissional, de qualquer profissional. É sem acento e é com acento. Dá aquela dica básica que quem está nos acompanhando jamais vai se esquecer e vai colocar o acento de forma correta. No é? É. O é com acento é do verbo ser. Sim. Verbo ser. Você é especial, tem que colocar acento. O é sem acento é o e. Por exemplo, uma conjunção aí aditiva. Eu gosto de você e da sua amiga. Sim. Ok? Não tem dúvida. E um detalhe. Pelo amor de Deus, gente. Rede social, ok, a gente releva algumas coisas. Eu vou até dar um exemplo, vou me expor aqui. Olha. Ó, quando a gente tem o vocativo, a gente tem que colocar uma vírgula para separar o vocativo. Oi, vírgula, Luiz Gustavo. Sim. Gente, no WhatsApp, oi, amiga, não tem vírgula, não. É exatamente. Oi, amiga. Eu não coloco vírgula nesse vocativo aí, não. Se eu falar assim, olha, Luiz Gustavo, eu coloco vírgula. Claro. Mas se eu falar oi, amiga, não coloco, não. Não vem me cobrar, não. Agora, sobre o é, pelo amor de Deus, gente, tem limite. EH não é a mesma coisa de é com acento, não. Exatamente. Pelo amor de Deus, vamos abolir isso aí, tá? Tem gente que faz isso, eu nunca vi. Pior que tem, viu? Meu Deus do céu. EH. Sim. Sinônimo de é com acento. Sim. Pelo amor de Deus, gente. Oh, meu Deus do céu, tem que ter muita coisa. Além do agente, do é com acento, sem acento, quais são os outros erros simples que tiram a professora Maria Clara do sério? Do sério. Tem uma que eu tava esperando você fazer essa pergunta, gente. Sabia. Pelo amor de Deus. O mesmo. Eu não aguento. E não é um erro simples, não, porque muita gente erra isso. E profissional do direito, e a juiz, e delegado, e promotor, é o que for. Muita gente escreve o mesmo como pronome pessoal. Luiz Gustavo me convidou para o podcast e o mesmo disse para eu chegar 9 horas. Gente, não existe isso de o mesmo. Aperte o botão do elevador e ao entrar verifique se o mesmo está parado deixando andar. Ah, pelo amor de Deus, não existe o mesmo como pronome pessoal. O mesmo é para reforçar. Ele mesmo me entrevistou no podcast. Ok. Agora, o mesmo me convidou, pelo amor de Deus. Ele me convidou. Esse me convidou. Ele me convidou, gente. Acabou com esse o mesmo com o pronome pessoal. Isso não existe, não. Aprendeu com a Maria Clara. Acabou com o mesmo no pronome pessoal. Tem algum outro? Que às vezes não te tira muito do sério, que você vê que as pessoas erram muito. De cabeça agora eu não tô lembrando. Eu sei que tem um que eu falo que é o primo do mesmo e agora eu não tô lembrando, mas tem algum que me incomoda. Depois eu vou olhar no meu Instagram depois você me fala. Vou te falar, mas tem um que me incomoda, eu vou descobrir. Em relação à língua portuguesa, eu vejo muitas pessoas falando que é mais fácil às vezes aprender inglês do que propriamente a língua portuguesa. É correta essa afirmação? Você concorda ou não? É correta se a gente pensar que a gente nasceu falando português, né, gente? Aí tudo bem. Mas a língua portuguesa é considerada uma das mais difíceis, inclusive do que o inglês. E o inglês não é considerado uma língua tão difícil de se aprender, porque o português tem inúmeras regras gramaticais, inúmeros tempos verbais, conjugações, e o inglês não tem isso tudo. Então, tecnicamente falando, o inglês é mais fácil do que o português. Mas a gente nasceu falando português, então pra gente acaba sendo mais fácil mesmo. Quem é Maria Clara Grossi? Maria Clara Grossi, na vida pessoal, é uma pessoa muito família. Eu sou de Ipatinga, moro aqui em Governador Valadares, porque eu estudo aqui. Eu faço direito aqui na UFJF, em Governador Valadares. Faço letras e faço ciências contábeis também. Estou no último período de contábeis, no último de letras e no último de contábeis, no último de direito e no penúltimo de letras. Sinto muita falta de ficar agarradinha com a minha família lá em Ipatinga. Sou super apegada aos meus pais. Saía muito quando eu comecei a fazer faculdade. Hoje
Eu digo que eu sou uma Adulto, jovem senhora. Eu sou uma jovem senhora. Gosto de ficar em casa, tocar violão, faço crossfit, adoro crossfit, gosto de jogar vôlei, saio com os meus amigos, zero balada, é um barzinho tranquilo, bater papo. Essa é a Maria Clara. E sobre tudo isso que você falou nessa explanação relacionada à sua personalidade, ao seu perfil, você citou os seus pais. Qual que é a importância do senhor Rodrigo e da dona Alice na sua vida? Meus pais são tudo pra mim, né? Eles são os meus maiores incentivadores. Eu sou muito grata porque eu tenho muita sorte de ter a família que eu tenho. Eles me dão apoio em tudo. Eu vivi um processo agora, pós-pandemia, posso... Fique à vontade. Quando eu entrei na faculdade, eu vivi o seguinte processo. Na época da escola, eu me sentia inteligente, confiante, eu era estudiosa. E quando eu entrei na faculdade, eu me sentia a mais burra das burras. Minha sala é muito boa, Sim. Meus colegas são super competentes tecnicamente. E aí eu me sentia super burra, eu achava que eu não sabia nada. E na época da pandemia, uma decisão que eu tomei foi de ocultar o grupo da turma, não ficar acompanhando o que as pessoas estavam fazendo e focar só em mim. Porque a gente tem esse hábito de ver o que um amigo ia lá e postava um texto, eu via o texto no story e falava, o que ele tá lendo que eu não tô lendo? Mas se eu tiver organização e souber quais são as atividades que eu tenho que cumprir, porque é o mínimo, né? Eu preciso ter essa organização. E antes eu não tinha tanto. Eu não preciso de ficar me comparando nem olhando o que os outros estão fazendo. Então, na pandemia, eu ocultei o grupo da turma, parei de ver o que as outras pessoas estavam fazendo, foquei só em mim e comecei a fazer as outras faculdades na época da pandemia. Posso contar essa história de como que foi? Que aí eu te conto Fique à vontade. sobre os meus pais e até meu padrasto também foi fundamental para isso. Foi assim, sempre quis fazer direito, mas sempre gostei de português. Quando eu me formei no ensino médio, tem um site chamado Superprof, que as pessoas que têm facilidades com algumas matérias, você conhece esse site? Sim. Eu me cadastrei lá como professora de português, de redação, para dar aula de reforço em redação. E não divulguei no meu Instagram, só fiz o cadastro lá, ia começar a faculdade, não tinha dado muita importância, deixei lá. Um ano depois, veio um concurseiro lá do Piauí e me mandou um e-mail. Na época, a minha aula era era 15 reais. Olha isso. Esse concurseiro lá do Piauí, chama Fábio, passou no concurso dele, graças a Deus. Graças a Deus. E ele me mandou mensagem pedindo a aula. A gente começou a fazer as aulas, fez as aulas por um ano de redação. Ele passou. E depois desse um ano que eu vi que estava dando certo, que estava desenvolvendo, eu comecei a divulgar um pouco no meu Instagram e peguei uns outros alunos de redação para ensino médio, uma outra concurseira. Mas na pandemia, quando a pandemia começou, o marketing digital veio, né? Muita gente começou a mexer com marketing digital, empreender na internet. E eu dava as aulas de redação e falei assim, uai, se ela tem um curso de marketing na internet, eu posso ter um curso de redação na internet. Aí eu fui e falei assim, vou fazer um curso de redação. Só que eu não sabia nada. Sim. Câmera, microfone, não sei o quê. Não tinha essa estrutura top que você tem aqui, não. Olha. E aí, eu fiz meu curso, ficou, assim, bem mais ou menos. E eu falei, pra eu ensinar, eu preciso de ter gabarito, né? Vou fazer. E aí, eu tinha vontade de fazer concurso público. É uma bagunça. Eu tinha vontade de fazer concurso público no direito. Sim. Só que na pandemia eu tava muito insegura, porque eu tinha essa coisa de me achar mais burra. Eu sempre achei que eu fosse passar no concurso que eu quisesse. E aí, na pandemia, eu comecei a ficar insegura e falei assim: ai, não sei se eu vou passar, acho que eu não vou passar em nada. Então, meu padrasto falou assim comigo, por que você não faz contábeis? Porque aí você vai desenvolver a área aí do direito tributário, direito financeiro, que pouca gente sabe no direito, que é uma área mais difícil. Mas eu quero concurso. Ele, mas faz como plano B. Falei, tá. Aí eu falei, tá, vou começar a fazer. Comecei a fazer contábeis. Comecei presencial, depois fui pro EAD e tô fazendo até hoje, tô no último período. Aí, quando eu comecei a ver essas questões de marketing digital na época da pandemia, falei assim, posso fazer meu curso de redação. E como eu já conhecia como era o curso de contábeis, falei assim, vou fazer um curso de letras também. Aí, nisso, gente, eu fazendo direito, ciências contábeis, comecei a fazer letras, né? Beleza. Aí, comecei a fazer letras para poder ter mais autoridade no assunto e reformulei o meu curso todo. E aí, eu já tinha aprendido sobre gravação, edição e tudo mais. Reformulei meu curso para ficar um curso com qualidade e tudo mais. Beleza. Aí, nesse processo todo, eu precisei de apoio, porque eu não sabia se ia dar certo. Eu não contei para as pessoas que eu ia fazer, nem meus pais sabiam que eu estava fazendo uma terceira faculdade, depois eu contei. E eu pensava assim, nossa, o pessoal vai falar que eu tô doida, porque nesse mundo de concurso, cada um dá uma dica, você não sabe se você tá no caminho certo. E meus pais e meu padrasto
minha família toda, sempre me incentivando. Meu pai todos os dias me manda mensagem: você é foda, você é incrível, você é tal, você é a melhor pessoa do mundo. Meu pai sempre me colocava super pra cima. Minha mãe também: nossa, filha, eu não acredito na filha que eu tenho, você faz isso, faz aquilo e tudo mais. Então, eu sempre tive muito apoio. Minha família sempre falando: nossa, Clarinha, eles me chamam de Clarinha, nossa, Clarinha, que orgulho, faz isso mesmo. Toda vez que eu precisava, por exemplo, vou fazer concurso tal, minha família: e qual apostila você precisa? E aí eu precisava de uma apostila, vinham 10 parentes querer comprar apostila. Calma, gente, vamos... É uma apostila só e tem muito parente pra dar apostila. Então, meus pais e minha família sempre me incentivaram muito em tudo. Eu sou quem eu sou hoje, graças a Deus e a eles. Existem várias formas de declarações de amor, né? São várias. Tem aquelas que são mais latentes para pessoas que possuem uma capacidade maior de expressar o amor para quem ama, né? Seja para um pai, para uma mãe, para o namorado, para o marido, para a esposa, enfim. Existem declarações que são feitas por pessoas que às vezes têm um pouco de dificuldade de expressar o sentimento, mas que também não deixam de ser formas lindas e, assim, gigantescas de uma declaração de amor. E tem uma declaração de amor que eu acho que ela denota muito bem o tamanho da importância do outro para a pessoa, que é às vezes quando um cidadão ou uma cidadã se encontra no período terminal da sua vida ali, dentro do hospital, deitado. Você às vezes sabe que a pessoa não vai durar muito tempo e muitas pessoas acabam gravando as últimas conversas que as pessoas fazem, que tá tendo ali com o seu parente, com o seu grande amigo, com o seu pai, com a sua mãe, e para deixar para a eternidade, sabendo justamente que a pessoa não vai durar muito tempo aqui na Terra. Você fez isso. Qual que é a importância do seu avô na sua vida e como isso impacta no seu dia a dia? Nossa, Luiz Gustavo, você me surpreendeu agora, viu? Eu te agradeço muito pelo carinho, pelo respeito que você tem pelas pessoas que vêm aqui, porque a gente sabe que o seu trabalho não é só, como a gente tinha conversado, fazer as perguntas na hora. Você pesquisa a vida da pessoa e conhece a pessoa que você vai entrevistar, a pessoa com quem você vai conversar. Isso é muito legal. Meu bisavô faleceu com 97 anos, no final do ano passado. E, nossa, eu nem tinha me lembrado de citar ele aqui. Você tocou num ponto incrível, assim, muito importante pra mim. Ele é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Foi uma das pessoas que mais me incentivou nos estudos, sempre. Eu amava conversar com ele, eu gravei as nossas conversas. E ele tinha 97 anos e era lúcido, entendia de tudo, acompanhava jornal, sabia de política, e eu adorava ouvir os casos dele 1000 vezes, o mesmo caso. E todas as vezes em que a gente se encontrava, ele falava: e aí, tá estudando, estuda mesmo, você vai conseguir. Ele sempre perguntava se eu estava estudando. E eu tinha o sonho de ter meu avô comigo na minha formatura, só que ele estava muito forte quando ele faleceu, foi uma intercorrência, mas acabou não acontecendo dele participar da minha formatura, mas ele participou de muitos momentos legais comigo e eu tenho certeza de que em todos os lugares, em todas as conquistas profissionais que eu chegar, em todos os lugares que eu alcançar, eu vou lembrar dele e eu sei que ele estará orgulhoso. Meu avô é tudo pra mim. Defina essa conversa em uma palavra. Você que sabe tantas palavras. Novidade. Uma só? Fique à vontade. Novidade, experiência, troca, carinho, respeito. Novidade eu já falei, né? Novidade eu já falei. Eu achei incrível aqui, gostei muito. É a primeira vez que eu venho num bate-papo, num podcast. Você marcou isso aí, foi um marco pra mim, obrigado. viu? Me senti super importante. Você falou aí sobre as formas de amor entre as pessoas. Você conhece aquele livro As 5 Linguagens do Amor? Sim. É legal porque eu te falei que eu gosto de livros de desenvolvimento pessoal e profissional. A gente acaba lendo uns livros sobre linguagem, comunicação. E tem um outro também que eu gosto. Tem muita gente que não gosta, mas eu gosto, gente. É o tipo de livro que eu gosto. Aquele Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Sim. E tem várias... Eu gosto de dicas de comunicação. Não porque muita gente lê assim, vou fazer networking. Faz parte. A gente que é profissional, a gente sabe que faz parte, que é importante. Claro. Não tem nada de errado nisso. Esse interesse que a gente tem nas trocas com as pessoas, isso é importante. Mas eu acho importante a gente saber de comunicação também
para saber como falar com as pessoas e o que a gente vai gerar na pessoa. E uma coisa muito importante que todo mundo tem é um pouco de vaidade, de querer se sentir importante. Isso é importante, isso é válido. Todo mundo tem isso e é muito gostoso a gente se sentir importante e respeitado. E você faz isso muito bem, você fez obrigado. Isso muito bem. Quando eu recebi o seu convite, a forma como você me abordou, conversou comigo, quando eu cheguei aqui antes da gente começar a gravação, você me fez sentir importante e isso é muito legal. Eu espero também que as minhas formas de conversa, de abordagem ou do que for, tenha feito você se sentir importante Com também, certeza. porque você é importante, foi fundamental no meu caminho, na minha caminhada. Isso aqui pra mim hoje é muito legal. Nossa senhora, com essas palavras, fico lisonjeadíssimo por tudo isso que você falou em relação à minha pessoa. Obrigado mais uma vez, né, por ter aceitado o convite. Sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado, não só por essa entrevista, né, mas por essa experiência que com certeza vou levar por toda a minha vida. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite e a casa é sua. Valeu mesmo. Muito obrigada, eu que agradeço. Tamo junto, Maria Clara. O Super Notícias, o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do entrevistado ou entrevistada do dia anterior. Para você ter uma noção, amanhã teremos aqui a grande arquiteta Fernanda Jamur para poder falar um pouquinho mais sobre essa área tão importante e que ganhou uma magnitude, de certa forma, gigantesca pós-pandemia. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.